E quando você resolve despertar, quando você escolhe despertar, você literalmente não está despertando para fora, você está despertando para dentro. Oi, tio. Filha amada, tudo bem, amor? Tudo, tio. Você tá entupido hoje? Hoje eu tô com uma alergia, tô. Então minha voz está um pouco anasalada. Mas é uma voz que fica mais sensual, filha. Nossa, fica encantadora a voz, não fica encantadora? É bom, porque assim quem vai ouvir fica mais seduzido. Exatamente. Só não posso dizer que é um canto de sereia, né? Não dá, porque não é. Então, É, cantar a gente já sabe que não é muito a sua praia, tio. não é mesmo. Tio, vem cá. Hoje você vai contar pra gente aquela história do Pierre Berger? Você quer saber, filha? Que é uma história, assim, muito incrível, muito incrível. E eu posso dizer assim, foi uma das mais marcantes que eu tive em toda a minha experimentação mediúnica, extrafísica. Foi, assim, muito incrível. E num momento interessante da minha experimentação aqui, enquanto um ser que está em processo de encarnação. Então, se você Tá, quiser, a gente conversa sobre isso. mas tá, antes de contar a história, só me diz, o Pierre Berger estava encarnado ou estava desencarnado? Não, Pierre Berger ele é um francês que veio ao Brasil e ele ficou apaixonado, né, pela cultura iorubá, né, Iorubá-Nagô, principalmente na Bahia, Recife, por ali. E aí ele era um pesquisador, um documentarista, um fotógrafo, antropólogo. Então ele sempre buscava, né, nas experiências dele, viajando pelo mundo, ele sempre buscou lugares ligados à cultura, né, do próprio, daquela própria região. E quando ele chegou ali naquela região da Bahia, por exemplo, e ele mergulhou, né, nesse grande oceano de informações incríveis que é os cultos, né, de matriz africana, ele ficou assim totalmente entregue. E aí, para resumir um pouco, né, ele se tornou um filho de santo, né, fez a sua iniciação e a partir dali ele partiu para a África, né, fazer continuar a sua peregrinação, a sua pesquisa. Então ele tem um material um material de documentação incrível sobre esse universo religioso, espiritual de matriz africana. E aí, no meu caso específico, você sabe que seu tio já participou, né, de vários conceitos religiosos, de várias crenças religiosas. Para quê? Para que eu pudesse chegar nesse momento e me encontrar fazendo esse processo de espiritualidade livre. Mas a gente sabe que a gente precisa da base, né? De todos esses conceitos e informações que são extremamente interessantes, seja qual religião for. Então, eu posso dizer que serviu muito de base. Então, em se tratando desse conceito de matriz africana, uma vez eu entrei em processo de desdobramento e automaticamente eu vi um ser de aspecto físico mesmo, né? É um ser que eu estou falando, é um desencarnado. De um aspecto físico, com as roupas, com aquele padrão africano, com um cajado na mão, uma expressão de ancestrais. Nossa, fico até emocionado. Uma expressão de ancestralidade, de autoridade, de força, de energia, que eu me quedei perante ele. Aí ele me levantou, isso fora do corpo, e ele falou: vem aqui, nós vamos precisar ter uma conversa e a gente vai para determinado local. E aí, automaticamente, que ele falou isso, eu já estava no local, uma espécie de uma estrada, uma coisa meio desértica, mas, ao mesmo tempo, tinha vegetação, mas, principalmente, muito baobá. Né? E aí ele falou que a gente estava numa alameda dos baobás que se encontra em Madagascar. Isso no plano físico. Olha que coisa interessante, que é no plano físico e, ao mesmo tempo, no plano astral. Olha como as coisas elas se entrelaçam, né? E aí a gente foi para baixo de um baobá, né? Abaixo de um baobá, a gente sentou, ele sentou embaixo, e aí ele se torna
ele se torna, na verdade, ele já é a manifestação do que é dentro da cultura de matriz africana, e africana, no caso, eles chamam de griot, que é o grande ancestral, aquele que passa informações através da oralidade de todo o seu conhecimento para aqueles novos, aqueles que estão iniciando o caminho, principalmente para jovens e crianças. E olha que interessante, na hora que ele me senta, né, à frente, ele estava embaixo, ele me colocou à frente dele, ou seja, eu estava à frente para o grande baobá. Baobá é uma árvore sagrada para os africanos, né? Representa a representação da vida, né? Exatamente a interconexão entre a criança e o velho, né? Aquele que está iniciando a jornada e aquele que detém já o conhecimento e vai passando. Então, é a representação da própria estrutura de comunicação, de fazer a passagem do conhecimento, o Baobá representa isso, né? Através daquela grande árvore. Por isso que é sagrada e representa a vida, principalmente em relação a esses que estão ali envolvidos com essa estrutura que a gente chama de Baobá. E aí, quando ele me põe sentado à frente dele, eu automaticamente me metamorfoseio em uma criança. Criança de 10, 12 anos, então eu me vi fisicamente falando, ou seja, extrafisicamente falando, né, como um jovem, ou seja, ele ali à frente como o grande professor, a grande autoridade, e eu ali como o aprendiz que estava ali recebendo as informações que ele iria me passar. Olha que coisa fantástica, arrepiado. E aí ele começa, existe uma distância entre onde ele estava sentado e eu, fica uma espécie de uns 3, 4 metros, eu posso dizer que sim. E aí, mentalmente, olha que incrível, no chão, ele desenha um grande círculo. Então fica eu voltado para ele, para o Baobá, ele de frente para mim, e entre nós, esse grande círculo, ele fala o seguinte. Espera aí, Kenny. É porque eu estou agora exatamente me conectando com o VG. E ele, ao final, ele vai passar uma informação, tá? Então, é só porque agora eu estou em conexão. Ele pede para continuar, que depois ele vai passar uma informação. E aí, ele, ao desenhar mentalmente esse grande círculo, né, entre eu e ele diz assim, você tem um grande caminho dentro desse círculo. E aí eu pergunto, mas o que é a representação desse círculo? Ele fala que pode ser várias definições, né? Pode ser a minha própria estrutura de vida, o meu caminho, né? Enquanto um círculo, né, que precisa ser preenchido de alguma informação. Ele representa o universo e representa o planeta Terra, né? Nessa linha que a gente está literalmente falando. E aí ele me tira, né, de uma sacola que estava pendurada no ombro dele, alguns tipos de pedras, tá? Não são bustos. Até porque o PRVG, ele ele recebeu o apelido, né, ou o nome de Fatumbi. Fatumbi significa aquele que renasce através do Ifá. Ifá é o grande jogo oraculista, né, ou oracular, de matriz africana, né, ou que a gente chama de jogo de búzios. Os búzios. E aí você tem a grande comunicação entre as forças arquetípicas que a gente chama de orixá, né, as grandes potências da natureza, que se dialogam através do Ifá, né, que é esse grande mapa que desenha toda o nosso caminho, a nossa estrutura aqui enquanto ser encarnado, né? Então, à minha vista, né, ao meu ver, eu entendi que aquilo ali era um grande Ifá, com outros tipos de representação. Não aquele que é definido dentro das religiões de matriz africana, né? Mas aí existia ali naquele momento um campo maior, né? Até porque
a gente dava para entender que Verger, naquele momento, não era necessariamente aquele Verger que ficou ou existiu encarnado, né, com aquela história. Já dava um ser muito mais expandido, era uma outra parte muito mais expandida, com outros códigos e outros tipos de informação, só que ele estava utilizando aquele universo porque era um ponto de referência, né, de canalização, até mesmo para construir todo esse cenário mítico e místico e sagrado que estava sendo construído naquele momento. E aí ele me tira dessa bolsinha, né, algumas pedras, né? Por isso que eu falei, não eram búzios, né? Eram, como chamam de cauri, né? Eram umas pedras, né? E aí ele separa essas pedras, coloca no chão, e aí ele vai dizendo, essas pedras que estão aqui são as representações de 49 arquétipos que existem em uma experimentação física. E aí eu pergunto, por que 49? Porque é 7 vezes 7. É um número cabalístico, 7. Então, é 7 vezes 7 dá 49. São 49 arquétipos de representações da própria estrutura, né, de informações que são contidas uma experimenta ou que contém uma experiência física. E aí ele começa, Kênia, nesse grande círculo, a desenhar, eu colocar essas pedras, dispor essas pedras, né, de determinadas formas. E aí, ali, olha que incrível, ele me pediu para que eu pudesse olhar aquelas pedras na forma que elas estavam dispostas ali, né, e que eu passasse aquilo que eu realmente era, sabe? Aquilo que eu acessasse em mim, que eu acreditasse que eu realmente estava ali para quê nessa experiência física, né? E aí eu fiz aquilo, e olha que fantástico, Kênia. As pedras, elas tomaram um caminho, elas foram se movimentando, e aí foi desenhando uma espécie de um mapa que, para mim, eu não saberia fazer essa leitura porque eu não tinha esse conhecimento. E aí ele fala o seguinte, depois que acontece isso, ele fala o seguinte, você acaba... Nossa, eu estou, assim, muito, muito, muito emocionado. Você acaba de recuperar, não que você tivesse perdido, recuperação é o acesso. Você acaba de recuperar, né, a capacidade de você caminhar por linhas e realidades paralelas, ou o que vocês, aí ele falou para mim, o que vocês, no caso eu, entendem como o passado e o futuro, ou o campo de possibilidades. Então, ali virou um campo quântico. E aquelas pedras nada mais eram do que as formas que eu posso determinar ou manusear daquilo que são as representações das minhas escolhas. E aí, naquele momento, ele falou que a partir daquele momento, eu podia eu recebia a autorização para poder movimentar esses arquétipos, esses 49 arquétipos, né? E aí ele começou a passar a informação de cada um desses 49, né? O que eram essas representações desses 49, depois que eu fiz essa reestruturação, que na verdade era quase que uma assinatura que eu estava colocando, né? Através daquela imposição que eu fiz, daquilo que eu realmente daquilo que eu realmente sou, né? E ali foi arregimentada aquela construção, e aí foi passando cada informação de cada um desses 49 arquétipos. E aí, para resumir, para não ficar muito, muito longo, e aí ele fala agora, né? Você tem a possibilidade de, em você mesmo, de caminhar pelas linhas e realidades paralelas, ou o que vocês chamam de futuro e passado, dependendo de como você entende futuro e passado. Porque ele já sabia, na época, eu não tinha o conhecimento consciente nem de realidade paralela e nem de linhas de tempo, né? Então, para mim, aquilo ainda ficou. Depois que passou, né? Que eu retornei, eu fui mergulhando nesse universo. Hoje a gente sabe muito bem porque a gente trabalha com isso, mas naquele momento não. Então, ele até foi um dos pioneiros a me trazer uma informação de que caminho seria interessante para eu percorrer, para fazer o trabalho
que eu, você, Flávio, que a gente faz hoje. Né? Proporcionar às pessoas novas formas de percepção, de reflexão, quebrando paradigmas, quebrando conceitos, definições, que nesse momento já não servem mais. E aí, ele foi me passando as informações de cada um desses arquétipos, né? E aí ele me deu um nome, ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai, quando você retornar, né, no caso, no dia seguinte, ou no tempo que eu achasse interessante, que você vai voltar com todas as informações. Fique tranquilo, não é que eu estou passando aqui para você todas as informações de como realmente proceder isso tudo, né? E aí eu utilizo hoje em dia, né, esses 49, ele falou que eu poderia utilizar esses 49 de uma forma mais atualizada, ou seja, com arquétipos, figuras, né? Então hoje eu utilizo o que eu chamo de espelhamento, que é uma técnica que eu utilizo, né? Não é um oráculo, né? O espelhamento ele possibilita a gente a fazer um desenho, um mapa, da mesma forma que Verger fez para mim, no caso, utilizando aquelas pedras, né? A gente utiliza esses arquétipos, esses 49 arquétipos, para desenhar, né, algumas possibilidades ou linhas de tempo que podem ser interessantes ou não, podemos mudá-las ou não, dependendo da situação, é claro, né? Então, hoje eu utilizo isso, o que a gente chama de espelhamento, e foi isso, essa grande experiência mística, mítica, divina, sagrada, né? Com esse ser que está aqui se apresentando à minha frente agora, e ele, da mesma forma que ele se apresentou, o grande griot, a grande autoridade ancestral, com toda essa força e esse campo mágico de todas essas informações do grande panteão africano, né, de toda a cosmogonia africana, de toda a mitologia africana, de toda a informação mágica africana. Não só isso, mas também já trazendo outras informações. Então, ele está aqui à minha frente e ele traz, olha que interessante que ele traz, ele fala que ele traz um globo na mão, o planeta Terra ele traz na mão, que é basicamente a representação do círculo que ele desenhou para mim. Então, ele está aqui à minha frente com o planeta e ele diz o seguinte: a grande força e estrutura Terra, ela, da mesma forma que todos nós, no caso dele, nós, enquanto consciências espirituais, a Terra também é uma grande consciência espiritual. Todos nós passamos por mudanças e transformações, né? E ele apresenta aqui o globo para mim, como se estivesse me ofertando a possibilidade de eu estar inserido dentro desse momento cósmico. E ele fala que é um momento muito importante, um momento de extrema importância, não somente para aqueles que estão em experimentação física, mas também para grande parte daqueles que já não estão em experimentação física, ou seja, encarnados. Que é um trabalho, que é um momento, que é uma experiência, que é uma atividade coletiva e individual, porque começa no individual e reverbera no coletivo. Então, ele me oferta e coloca no meu colo o globo terrestre e diz: você faz parte desse processo. Você e as pessoas que você está atingindo, aqueles que estão lado a lado com você. Vocês fazem parte dessa grande cadeia de transformação, dessa grande corrente de mudança. Porque essa corrente, essa cadeia, esse grande campo, essa grande força, ela é capaz, literalmente, de construir inúmeras possibilidades que irão ofertar àqueles que ainda não se permitiram acordar ao despertar. E quando você resolve despertar, quando você escolhe despertar, você literalmente não está despertando para fora, você está despertando para dentro. Porque o despertar, ele começa necessariamente com o autodespertar. Então, ele oferece o globo, né? E aqui eu vejo uma grande, é como se eu tivesse envolto numa grande floresta de baobás,
que é exatamente aquilo que a gente falou no início. A mensagem do que é jovem para o que é mais maduro, mais milenar, mais ancestral. É realmente a capacidade da gente passar uma informação para aqueles que estão, de alguma forma, começando a caminhar. Então, o nosso trabalho, ele diz, é de informação e de conscientização. Porque somente através da conscientização, com outras formas de definição, conceitos, exatamente quebrando aquelas estruturas mais rígidas que já estão, de certa forma, desgastadas, que já não cabem mais e não servem mais, é que você constrói um edifício novo. E a base é essa, ele está dizendo que a base é essa que nós estamos ofertando. Então, da mesma forma que ele está me ofertando simbolicamente esse planeta, que no caso eu vou falar por mim, que eu quero existir nessa possibilidade planetária, nessa linha de tempo, nessa realidade planetária muito mais consciente, ele fala que nós estamos ofertando isso, oferecendo como uma grande troca, porque o universo trabalha com troca, mas não é com troca, dependo da troca, não. É como uma forma de dar e receber. É como uma forma de movimento. Do ciclo, literalmente. Da mesma forma que a maré vai e vem, que a respiração inspira e expira, da mesma forma que a manifestação divina respiração de Brahma, que encolhe, depois explode, depois volta de novo, depois explode. Então, essa é a representação que Fatumbi está querendo passar aqui para a gente. E aí, ele se despede, entre aspas, né? Na verdade, não é uma despedida, porque nunca há despedida. E aí, ele simplesmente... E o globo está aqui, né? À minha frente, literalmente, fisicamente observando, e ele deixa essa grande mensagem para todos nós. Então, ao invés de eu dizer que tive uma experiência com o Fatumbi, tivemos duas, né? Eu já tive outras, né? Fora do corpo, com outras possibilidades, com outras formas de experimentação, mas eu digo que essa que eu trouxe primeira foi incrível, e essa aqui agora está sendo talvez mais incrível ainda, porque a gente não esperava, né? Eu não esperava, e nada é por acaso, né? E aí a gente está aqui com o globo, ou seja, é como se o globo fosse a representação de a gente vai fazer o que a gente escolher fazer. É isso. É como se estivesse disponibilizando. É essa terra que você quer, que nós queremos, filho. Vocês precisam escolher, mas escolher não é escolher da boca para fora. É um escolher consciente. Fazer aquilo que realmente condiz com a sua escolha. Porque a gente sabe que muita gente escolhe da boca para fora. Mas na hora de realmente agir, age de outra maneira. Então, ficamos com esse grande encerramento mágico, né? Incrível, no dia de hoje. Tio, estou tão passada, não consigo nem fazer nenhuma interação com você. É muito incrível, não é? Não é muito incrível? Não, e foi uma iniciação, digamos assim, né, nessa capacidade de navegação entre as realidades, muito bonita, né? Muito representativa, muito significativa, né? Completamente, Kelly, completamente. E assim, naquela época, né? A gente sabe que tudo acontece simultaneamente, mas a cabeça da gente está presa a uma linearidade. Então, eu posso dizer que naquela época, para mim, eu ainda não tinha todas essas experimentações que hoje, por exemplo, a gente está tendo, né? Então, para mim, ficava uma coisa ainda meio que faltavam algumas peças para poder encaixar no quebra-cabeça, que elas foram vindo no tempo que devia vir, né? No tempo certo, como a gente sempre diz. Então, essa Tio, foi... nas experimentações, você tem, por exemplo, sensações de olfato? Você sente cheiro das coisas? Tudo. Tudo. Eu sinto o calor, o frio, eu sinto os aromas, né? Eu sinto a força energética, o campo. A gente já consegue, por causa das milhões de experimentações, a gente consegue fazer a leitura frequencial do ambiente, da energia. A gente consegue identificar
dependendo se a gente tiver já alguma harmonia, alguma sintonia, fica mais fácil, lógico, mas a gente também já consegue identificar quando não é uma informação ou não é uma energia, ou vou dizer que uma energia que a gente desconheça, né? A gente já consegue fazer uma leitura. É quase que um scanner, tá? A gente já consegue fazer isso. Ai, que beleza. Tio, adorei a história. Ainda estou processando a mensagem, né, do Pierre. E é isso, a gente está no caminho, né? A gente está literalmente em movimento e Literalmente. ação, Exatamente. Exatamente. Porque as cumprindo coisas com o têm. objetivo que a gente aceitou, né, cumprir. Porque a escolha e a ação, elas se transformam no saber. Quer dizer, se eu falo assim, Kênia, pega um copo d'água para o seu tio, por favor. Aí você não vai falar assim, pô, o tio pediu um copo d'água, será que eu consigo pegar um copo d'água? Puxa vida, que caminho que eu pego para pegar um copo de água para o tio? Vamos dizer que a gente esteja do seu lado. Mas será que você não fica com jeito, você faz. Você vai lá, porque você já sabe. Então você não fica racionalizando, você não fica argumentando, duvidando. É isso que eu estou falando. Você escolheu levantar, pegar água para o seu tio, e você sabe, né? Você fez a ação de levantar. Então, isso é o saber. O saber se torna quase que um processo automático. Já está inserido. Então, o autoconhecimento, ele é um processo que você vai adquirindo o saber. E esse saber, quando ele se torna livre das amarras, das algemas, se torna exatamente o processo de libertação. É isso que a gente sempre fala aqui. Ah, tio, que lindo. Obrigada pela história de hoje. Tenho certeza que muita gente vai curtir, vai se sensibilizar também ouvindo essa mensagem. E é isso, né, tio? Terça-feira temos live novamente. Com certeza, juntos e conectados. Beijo, filha. Um beijo, tio. Até terça. Tchau, pessoal.